Bom, o Enem tá aí, né, rapaziada? Esse final de semana vai ser o primeiro dia do Enem e na outra semana vai ser o segundo dia do Enem, cara. E poxa, meu sincero desejo pra você que vai fazer o Enem esse ano é boa sorte. Segundo as más línguas, né, cara, um ano é ruim e um ano é bom. E ano passado foi um ano ruim. Então, parabéns, cara. Esse ano vai ser mais fácil, né? Esperamos assim. Eu torço pra você que você consiga fazer uma boa prova e excelente. Só que o que eu vou falar nesse vídeo hoje, rapaziada? Cara, hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência fazendo vestibular, concurso, Enem e sei lá, prova Paraná e fora as provas da escola, tudo no mesmo ano, cara. E, velho, tipo, foi um bagulho que foi muito sufocante, sabe? Foi chato pra arrebentar, mas me deu muitos ensinamentos, me deu muitos aprendizados. E, velho, eu vou pôr aí ao longo desse vídeo as fotos de como era o meu quarto, como era a minha rotina estudando. É um momento, assim, quando você tá no terceiro ano, você pensa duas coisas. Glória a Deus por acabar a escola, mas e o futuro? O que eu vou fazer com ele? O que eu vou ser da minha vida? Eu vou trabalhar, eu vou fazer faculdade, eu vou ser alguém, eu vou tirar um ano sabático, o que eu vou fazer? É uma dúvida que surge em todo adolescente, né, cara? Lógico, pra quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, se você sair da escola sem saber o que você quer, o que vier, você vai fazer, tá ligado? Não tem muito essa coisa. Só que tem gente que também recebe a pressão dos pais, tem gente que recebe a pressão de si mesmo, como foi o meu caso, porque na minha cabeça eu tinha que passar no vestibular, entrar na faculdade nesse ano. Eu tô na faculdade, mas eu vou contar aqui mais ou menos como é que foi a minha história. E também pra tentar te tranquilizar, né? Porque, cara, vestibular, até sair o resultado, é uma mistura de ansiedade que todo adolescente, todo estudante no final vai sentir, é normal, cara. E quem não sente isso é porque realmente eu acho que não tá nem aí. Só que o que acontece, cara? A primeira dúvida, faculdade é importante? Isso daqui é uma opinião particular minha, qualquer pessoa, tipo, cada pessoa pensa de um jeito diferente. Na minha visão, faculdade é sim importante e é muito essencial para os dias atuais, tá ligado? Tem gente que vai falar, não precisa de faculdade não, mas eu considero que você fazer um ensino superior, completar o ensino médio é uma coisa muito importante, né? Então, se você tiver oportunidade, se você tem sonho e se você quer construir uma experiência, fazer ou crescer em alguma área de conhecimento, eu recomendo sim fazer faculdade, porque é algo que vai agregar muito na sua vida. Não é algo que vai ser perda de tempo. Lógico, depende da sua escolha. Você tá indo porque você gosta ou tá indo porque alguém quer que você faça isso? Bom, o primeiro ponto que eu queria tocar é sobre a pressão familiar. Cara, a pressão familiar é um negócio que pega muito na cabeça do estudante. Porque tem família que apoia e tem família que meio que tá apoiando, mas tá apoiando de forma errada, sabe? Então, tipo, já basta na cabeça do estudante aquela pressão, aquela ansiedade de será que eu vou passar ou não? Aí vem os pais da pessoa e coloca mais pressão nela de forma errada. Isso acaba que atrapalha o estudante, porque ele sente a necessidade de também, além de suprir o desejo dele, de conseguir passar na faculdade, de também suprir os desejos do pai, de ser, será que vou conseguir dar orgulho pro meu pai e pra minha mãe? E esse que é um negócio complicado, sabe? Vai ser muito caso de família aí que vai ser complicado, entendeu? É literalmente essa parte da vida aqui do estudante, mano, é bem complicada, mas eu acredito que com conversa, falando com seus pais, velho, na calma, tem muitos pais que não entendem, tem muitos pais que vai ser mais difícil trabalhar na conversa, mas mostrando ali, fale, o teu sonho não é o sonho que eu quero, sabe? O sonho que eu quero é fazer outro curso, então, tipo, é um negócio que tem que ser resolvido na conversa. Porque se não for resolvido na conversa, depois você pode se arrepender lá na frente. Outro ponto que eu queria falar também é sobre a cabeça do estudante. Que esse eu posso falar com mais certeza, né? Por causa que a questão familiar eu não tive tanto. Meus pais me apoiou bastante no que eu queria fazer. E me apoiou sempre. Até quando eu tava querendo fazer o que eu realmente não queria. E depois que eu descobri isso. Mas na cabeça do estudante, pelo menos no meu caso, foi assim. Eu não tô generalizando. Cada pessoa acontece de maneira diferente. Eu pensei, mano, ano que vem eu tenho que entrar na faculdade. Como é que eu vou sair do ensino médio sem já logo de cara começar um ensino superior? É uma obrigação você começar a faculdade logo de início, depois que sair da escola? Não. É bom. Pode ajudar. No meu caso, eu vejo que pode ajudar. Porque depois, lá na frente, você não vai ter que se preocupar com isso. Então, eu acredito que iniciando logo após o ensino médio vai ser bem mais fácil, na verdade. Eu tava fazendo vestibular para ciência da computação.
eu tentei na Universidade Estadual de Londrina e também me inscrevi para a Universidade de Apucarana. E eu fiz o vestibular em Londrina, só que o de Apucarana eu desisti. Eu não fui fazer por causa que eu tava com muita coisa já para fazer. Só que eu também prestei para Unifil, né? Eu prestei para Unifil. Na Unifil eu peguei bolsa de segundo bolsa de 50%. Conseguiria realizar o meu sonho de fazer ciência da computação, porém financeiramente não ia ficar de um jeito que ia ficar viável pra mim. Então eu tive que abandonar a Unifil, seguir em frente pra tentar passar no vestibular. Cara, no dia do vestibular que eu fui fazer pela primeira vez, foi muito ruim pra caramba, tá ligado? Quando eu vi a prova, eu sabia que eu tinha que acertar 28 questão. 28 pontos. Se eu acertasse 28 pontos daquela, eu acho que de 60, eu consegui entrar. Infelizmente eu não assisti, ou felizmente, né, eu não sei dizer, eu acho que felizmente, eu não consegui atingir a pontuação. Só que esse curso que eu ia fazer de ciência da computação era integral, ou seja, você tem que estudar integralmente, sabe, né? De manhã à tarde ou talvez de tarde à noite, depende de universidade para universidade. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ficar preso num lugar só, o dia todo ainda. Então eu falei, cara, nossa, será que eu tô no caminho certo? Mas mesmo assim eu bati no pé que eu queria fazer ciência da computação. Eu falei, não, eu vou fazer esse curso e, cara, eu fiquei vidrado, tá ligado? Em passar nesse vestibular lá nessa universidade. Eu coloquei logo no meu quarto pra falar, e eu, tipo, ia dormir pensando naquilo. Eu me dediquei pra caramba, sabe? Nos meus estudos. Eu chegava, por exemplo, à tarde da escola, estudava de manhã lá no colégio, eu vim de escola pública, só pra lembrar, e, tipo, eu estudava de manhã no colégio, à tarde eu estudava um pouco, e de noite eu ficava estudando um tantão. Redação, matemática, tudo que ia cair, principalmente os conhecimentos específicos, que ia ser o peso da minha matéria lá no dia que eu fosse fazer a prova. E chegou um momento que eu comecei a dormir, e eu tava sonhando, estudando, tá ligado? Eu falei que, mano, cara, eu já tô o dia todo aqui estudando e agora a hora de dormir eu tô estudando ainda, não faz sentido isso, cara. Foi na hora que eu comecei a ver que eu já tava ficando num nível meio preocupante, assim, de questão de estudo, né? Eu tava resolvendo conta de matemática, velho. O tanto que eu te conto a matemática que eu fiz ano passado não tá escrito, velho. Não tá escrito, velho. Não tá escrito, mano. Eu fiz tanta conta no passado de matemática, fudi tanto que esse ano eu falei, não, matemática, não, passa longe. Aqui, ó, velho, eu tô olhando aqui pro quadro e ainda tem uns negócios aqui, eu não sei se isso daqui é de equação de primeiro grau, não sei se vocês dá pra ver, só que, mano, é tipo, até hoje, às vezes, eu tenho esse costume de, tipo, estudar, assim, pegar alguma hora pra estudar alguma coisa de matemática, relacionado ao conhecimento na área de exatas, né, porque eu sou de exatas. E daí eu comecei a dar uma maneirada, né, porque eu já não tava cuidando tanto da parte, assim, mentalmente, né? Eu tava focado ali em aprendizado. É bom, cara. Sempre vai agregar, mas você tem que saber controlar os seus horários, sabe? Você tem que saber controlar essa rotina pra não te atrapalhar depois. E quando eu fui fazer o vestibular, eu não consegui passar. E nesse da Unifil eu consegui passar. E também no Paraná, pelo menos, aqui no Paraná, que é o estado onde eu moro, tem a prova Paraná Mais, que é um negócio que lançou no passado e que tá ajudando, que é mais uma forma de ingressar os estudantes na universidade pública, né? Então eu fiz também, eu considerava assim, tá? Eu tenho o Enem, tenho o vestibular, tenho a prova Paraná Mais e fora os outros concursos que vai ter, né? Pra ter mais chances, né? Porque eu tava querendo ver se eu conseguia estudar de graça, conseguir passar em uma universidade pública. Então eu contava as chances. Então se eu fazia uma, eu falava, cara, eu tenho só 3 chances agora. E se eu não passar? E ficava aquele medo, crescia aquele medo, ansiedade, pensando, ano que vem eu não vou conseguir fazer uma faculdade, velho. E eu já tava botando isso na minha cabeça. E eu falei, ficava pensando no meu caso, tipo, dos meus pais, por mais que eles sempre me apoiaram, falando que o que eu fizesse eles estariam apoiando, eu ficava pensando muito nisso, velho, será que ano que vem eu vou ser um peso pra eles? Será que ano que vem eu vou dar uma, tipo, como é que eu vou poder ajudar, né? Por causa que eu sei que eles sempre, o que mais lutaram foi pra dar estudo pra mim. Estudo nunca faltou, graças a Deus. Então eu tenho que lembrar isso também. E eu ficava com esse medo, eu queria dar orgulho, sabe? Eu queria dar orgulho pra eles. E graças a Deus, eu creio que dei. E, mano, ainda estou dando, né? Eu fiz a prova Paraná Mais. Só que aí eu achei aquela prova meio palhaçada, porque não foi igual um Enem, igual um vestibular. Ocorreu de forma errada que eu acho, eu não concordo do jeito que ela foi aplicada, sabe? Mas eu achei uma ideia muito interessante que com certeza ajudou muitas pessoas, né? No meu caso, eu já vou falar daqui a pouco sobre a prova Paraná Mais. Velho, como se preparar pra prova? Como se preparar lá na frente quando você passar na prova? Amém. Eu torço por você, pessoa que tá assistindo. Pra se preparar pra prova, não tem muito segredo. É literalmente tudo que o pessoal fala.
é dormir bem, se alimentar bem, cuidar da sua vida, tipo, mental e física. Porque você tem que treinar, treina, saiba, tipo, dar uma relaxada, não ficar ansioso. Por mais que seja difícil, principalmente no último dia, cara, no dia mesmo da prova, vai dar ansiedade, tá ligado? E algumas pessoas vão ter isso, por exemplo, tipo, ter medo na hora de fazer a prova. Só que é algo que você tem que saber lidar. Você tem que estar com a mentalidade positiva. Por mais que seja difícil, você tem que acreditar que você estudou, que você deu o seu melhor e que você vai dar o seu melhor ali na prova, na hora da prova. E você tem que dar, tipo, o seu máximo, sabe? Por mais, e mesmo que depois que você sai acabado na prova, tá ligado? E nesse meio tempo também eu fiz concurso público, né? Eu fiz concurso pra conseguir trabalhar mesmo. Então eu tive uma oportunidade com um concurso, fiz provas, não passei em algumas, em outras eu passei. E, tipo, é algo bem interessante, concurso público, porque ele te ajuda a preparar, sabe? Ele te dá meio que um tchan a mais. Você começa a pegar o jeito de você organizar o seu tempo. Então, principalmente, o que eu vou dar o conselho meu, de coração aqui pra vocês, é a vida espiritual, velho. Eu acredito muito, tipo, em Deus, eu sou evangélico, então a minha vida espiritual foi que não me deixou as minhas forças cair, tá ligado? Então eu falo que, tipo, minha vida com Deus foi o que me ajudou mesmo nesse período. Que me ajudou a, tipo, a dar forças, a não desistir. Porque por mais que às vezes a gente pense em desistir, isso daí é a nossa mente tentando atrapalhar. Então eu me apeguei muito com Deus. Então eu vou dar o meu conselho, cara. Pega a Bíblia, vai ler. Creia em Deus que vai estar com você, creia em Jesus, mano. E, mano, confia, entrega nas mãos de Deus, cara. Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E isso foi algo que eu sempre levei durante esse período ali de prova. Eu falei, não, se eu tô passando por isso, é porque eu sou forte, é porque eu aguento. E eu posso aguentar mais. Então eu sempre tava me dedicando pra caramba, tá ligado? Passei. E agora? Mano, congratulations! Parabéns, mano. Você passou. Deus te abençoe nessa caminhada. E que você possa ter muito discernimento, porque você vai precisar. Faculdade não é um negócio fácil, velho. Eu já tô indo pro meu segundo ano na faculdade agora, esse ano que vem, se Deus permitir. E faculdade vai ter matérias, é tipo uma escola, só que mais flexível, assim, questão de regras. Só que vai ser mais difícil. Como eu posso dizer? Você vai fazer o que você gosta, né? Você vai poder mexer com aquilo que você sempre sonhou. Só que é igual a escola. Você vai ter prova, você vai ter trabalho, você vai ter professor chato, você vai ter professor bom, você vai ter bons amigos, vai ter péssimos amigos. Você vai ter, tipo, tudo ali pra você vai ser uma experiência, tá ligado? Só que vai ser algo que vai mudar você profissionalmente. E é isso que você tem que estar vendo durante esse período. Você tem que estar ali na faculdade, você tem que estar mentalidade. Cara, eu tô aqui pra me socializar, tô aqui pra crescer, como fazer network, mas eu tô aqui pra me tornar um profissional. Eu não tô aqui pra brincar, tá ligado? Eu tô aqui pra me ser um especialista na área que eu quero, tá ligado? Então você tem que ter essa mentalidade. E, tipo, às vezes vai dar vontade de trancar uma matéria, às vezes vai dar vontade de desistir por causa de uma matéria difícil, mas não desista, tá ligado? Tipo, a não ser que você realmente tá falando, cara, não é isso que eu sonhei. Aí, nesse caso, você tem que ajeitar tudo, você tem que ver se realmente se é isso que você quer e tomar essa decisão. Eu aconselho você pedir conselhos. Faculdade é um negócio que vai ser difícil, mas não é impossível. Você tem que seguir em frente. Nesse ano eu entrei aqui, eu já tô falando demais, mas é um vídeo muito importante e eu tenho que dar bastante ênfase nesse vídeo, porque é um vídeo de conversa. Nesse ano, eu não consegui passar no vestibular e no Enem também, não. Eu entrei pelo SISU, coloquei o curso que eu queria, mas eu fiquei muito longe na classificação e eu não consegui passar. Bom, mas eu falei, cara, lá atrás eu sempre quis fazer análise e desenvolvimento de sistema. Então, eu fui e me inscrevi, me matriculei na faculdade da Iranguera e fiz a análise e desenvolvimento de sistema. E, cara, pra ser sincero, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque, tipo, é mais flexível. Eu gostei do curso, eu gosto do jeito que é, e eu tinha um certo preconceito com faculdade particular, porque eu acreditava, cara, pública tem mais nome que faculdade particular. Só que, mano, não é a faculdade que vai te dar, tipo, aquilo. É você, entendeu? Se você não correr atrás, pode ter o nome que for na faculdade que você tiver no currículo, mas se você não der o seu melhor, se você não for o melhor naquilo que você faz, cara, não vai adiantar. Então foi um preconceito que eu venci,
Preconceito que, na verdade, foi um preconceito que eu tirei da minha cabeça, que era completamente bobeira, que via pessoas falando, faculdade pública tem mais nome. Tipo, realmente, tem faculdades que vão ter mais nome e vão ter faculdades que vão ter um nome mais baixo, mas quem faz a diferença não é a faculdade, é você, que é o aluno, tá ligado? E o profissional também é você. E bom, a última coisa que eu queria falar, ou penúltima, não sei que rumo eu vou tomar daqui a pouco, é se você tá pensando, nossa, mas é 4 anos fazer essa faculdade, meu Deus do céu, velho, vou ficar 4 anos preso nisso. Só que o que eu vou falar pra você, mano, ou mana, sei lá quem tá assistindo esse vídeo, é que 4 anos vão passar de qualquer jeito, entendeu? Então se é teu sonho fazer isso, faça. Se você tem a oportunidade de fazer agora, faça. 4 anos vão passar de qualquer jeito. Ou você prefere, tipo, passar os 4 anos sem fazer isso e depois falar, nossa, bem que podia ter feito lá atrás. Já imaginou um dia você chegar lá na frente e falar, cara, se eu tivesse feito isso 4 anos atrás, hoje em dia eu já tava formado. Já parou pra pensar? Então esses anos vão passar de qualquer jeito. Então se você tem oportunidade, faça, velho. Tem cursos tecnólogos, cursos de licenciatura, curso de bacharelado e outros cursos assim que você vai encontrar. No meu caso é tecnólogo. O meu curso tem duração de 2 anos e meio. É algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sempre sonhei. Por mais que eu mudei de ideia ao longo do caminho no meu ensino médio, eu vi que realmente foi um livramento. Porque eu falei, cara, se eu entrasse na faculdade pública, ali fazendo integral, eu ia fazer até o final. Mas que eu ia ficar triste pra caramba que eu ia, mano. Porque eu não ia poder fazer as outras coisas que no momento eu tô fazendo na minha vida, por exemplo. Tipo, ter tempo aqui pra criar vídeo pro canal, trabalhar, fazer outras coisas. Por causa que integral realmente tira um tempo, sabe? Mas, se é sonho e você gosta daquilo, então eu realmente apoio essa ideia de fazer. E conte com a folha familiar, né? Seja humilde, peça ajuda, converse com seus pais, com os seus tios, com quem te ajuda. Agora também eu vou dar algumas dicas pra quem tá se preparando pra prova. Eu sei que tá meio tarde agora, o Enem tá chegando, mas eu vou deixar essas dicas porque podem ser úteis lá na frente pra quem for fazer. A primeira dica que eu vou dar de estudo é o que a minha namorada usou também, que foi o A Prova Total no Enem. Eles dão intensivo, assim, geralmente nas vésperas do Enem, cara, intensivos muito bom. E eu recomendo você fazer intensivãos, né? Geralmente em alguma cidade eles fazem, né? No caso, lá em Londrina eu fui. Fizeram aqui também na minha cidade. Tem intensivo online e intensivo presencial, que geralmente algumas escolas fazem, né? E eles geralmente reúnem algum dia da semana ou algum final de semana e fazem, né, um intensivão de todas as matérias que vão cair, as perguntas que mais tem chance de cair, pra você ter uma porcentagem maior de acerto. Então, intensivão, cara, é algo que se você tiver oportunidade, você faz com toda certeza. Outra coisa que eu vou falar é sobre o seu jeito de estudar. Cada pessoa se você ainda não sabe o seu jeito de estudar, eu recomendo que você faça um teste. Tem gente que gosta de estudar por vídeo, tem gente que gosta de estudar por PDF, tem gente que gosta de estudar por áudio, tem por áudio mesmo, tá, sabe escutar, e tem gente que é mais visual, que precisa fazer, e tem gente que é só na prática mesmo pra aprender o negócio. No meu caso foi com PDF e praticando, né? Eu li os PDF porque eu conseguia economizar um tempo muito maior com as outras coisas, eu ficava fazendo os PDF, eu utilizava aquele navegador da Microsoft, o Edge, porque ele tem algumas ferramentas que ajudam a utilizar para fazer com marca-texto, e também colocava na prática. Então sempre quando eu tava em dúvida em algum negócio, aí sim eu recorria para videoaula, para um professor tentar explicar. Outra coisa, cara, seus professores na escola, utiliza eles, não tô falando assim no sentido ruim, mas seja humilde, vai conversar com seus professores. Você tem dúvida em alguma matéria, vai lá e pergunta, professor, como é que eu resolvo tal questão? Professor, tô com dúvida nisso. Eles estão na escola, cara, justamente pra te ajudar. Então, lógico, tem alguns professores que é chato, tem uns professores que é legal. Então você tem que saber também, né? Mas peça ajuda. E eu tenho certeza que os professores que realmente se importam com o aluno vão querer ajudar. E vão querer ajudar você a sair melhor naquela prova, a conseguir sair bem nisso. Bom, outra dica que eu vou dar aqui é sobre a sua rotina de estudos, velho. Saiba cronometrar o seu tempo, velho. Não fica estudando umas 7 horas seguidas, sabe? Saiba dar pausas. Eu utilizei o Pomodoro. Eu não me adaptei tão bem, entendeu? Com essa forma de estudo. Foi bem complicado. E, não achei muito interessante, não. Eu confesso que quando eu fui estudar pro concurso sem Pomodoro, foi bem mais fácil, né? Então, esse ano, graças a Deus, eu também recebi a notícia. Porque na minha cabeça também,
Eu falei, cara, eu estudei tanto e não consegui passar em nenhum vestibular. Aí nesse ano me manda um e-mail falando da Unespar que eu tinha passado na prova Paraná em ciência da computação, mas por escolhas pessoais, cara, por escolhas que infelizmente não davam e que também estava fora do que eu tava planejando e eu já tava com tudo certinho, né, na minha vida. Agora, graças a Deus, eu optei por deixar essa vaga de lado e seguir aonde eu já tô mesmo. Porque não ia dar pra mim financeiramente, no caso, e também não ia dar, como eu não sei se eu ia realmente gostar daquilo, sabe? Então tinha muita chance de eu me arrepender por causa que eu não é um negócio que me adapta, sabe? Eu não gosto de estudar integralmente, eu não encaixo muita ideia, sabe? Eu acho que, no caso noturno, pra mim se adapta muito mais. Lógico, cada pessoa é diferente, né? Alguns vão se adaptar integralmente e outros não. E esse daí eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz e que eu naquele momento tive a certeza que todo o meu esforço que eu tive desde o início do ano valeu a pena. Bom, no Enem eu fiz a prova, não fui tão bem assim na parte da redação, tirei 700, foi razoável, médio, né? Só que não dava o suficiente também junto com as médias todas aritméticas para passar no vestibular. Mas eu acredito que Deus tem um plano pra tudo, sabe? Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então eu sempre tive isso, cara. Se eu não passei é porque não era da vontade de Deus. Que a minha namorada, quando ela estudou pro Enem, ela conseguiu passar, né, em pedagogia. Mas antes de tudo, ela também entregou nas mãos de Deus. Ela conseguiu e ela passou, cara. Então eu acredito muito nisso, né? Entregue nas mãos de Deus, não fique ansioso. E entrega na mão de Deus, é o que eu vou te falar. É o meu conselho do vídeo geral, é entregue nas mãos de Deus e confie em Deus. Esse foi o vídeo, ficou grande pra caramba, mas é um assunto que tem que ser falado, né? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho pra dar um passo pro seu caminho. Meu nome é Matheus, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, deixa o like e deixa o seu comentário aí. Pode falar que eu gosto de conversar sobre esse tema, rapaziada. Comenta aí que a gente vai estar conversando, demorou? Bom, é isso e falou!